Olá, eu vou corrigir a prova de português do Instituto Legatos, a prova do concurso de Castelo do Piauí. Essa é para a educação infantil, mas todos os cargos de nível superior foram a mesma prova. Que no caso, essa aqui, a parte de português, que eu vou corrigir agora. Questão de número 1. Aqui tem um pequeno texto informativo que diz assim: informação protege crianças e adolescentes da violência sexual. Já existe uma lei que fala sobre prevenção dessa violência, mas ela precisa ser implantada. Para isso, precisamos de você em nosso abaixo-assinado. Clique aqui e assine. Esse é o texto para as questões de 1 a 4. Muito pequeno o texto, né? Questão de número 1. Em todo o texto, a marca da função de linguagem que nele predomina. Nesse texto, essas marcas são responsáveis por colocar em foco o quê? Essa questão, ela deixa subentendido, mas ela está abordando funções da linguagem. Se você perceber, essa função aqui que está pedindo é a função conativa, ou seja, a que está centrada no interlocutor, que no caso também é o enunciatário, que é a resposta correta, letra D. Pois a mensagem é direcionada a ele, convidando a uma ação. Não resta dúvida de que essa questão ela está pedindo a função conativa. Não está falando do código, porque o código seria a metalinguística. Não está falando da mensagem em si, nem do enunciado, que seria a função emotiva, né, do emissor. Do locutor também seria a emotiva. Então, no caso, seria a conativa mesmo, que é a letra D. Questão de número 2. Considerando o gênero do texto acima, as informações presentes nele cumprem a função de informar e sensibilizar o leitor sobre formas de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Não é um alerta e nem sensibilizar, não é criticar nada, não é orientar nada, não é enaltecer, é uma informação, tá? A questão de número 3 é sobre tempos verbais. O texto utiliza o pronome você em sua construção, né? Que no caso é clique aqui e assine. Se for mudada para a função ti, que no caso é a segunda pessoa, né? Tu. As formas verbais ficariam clica e assina. Por quê? Porque aqui está se referindo à segunda pessoa do imperativo afirmativo, que seria igual ao presente do indicativo sem o S. Do presente do indicativo, a segunda pessoa seria tu clicas. Só que o imperativo afirmativo não tem esse S, é igual a segunda pessoa tirando o S. No caso, ficaria clica e assina. A questão de número 4 está falando sobre oração subordinada dejativa. A única questão aqui que tem oração subordinada adjetiva é a questão a letra A, que no caso fala outras leis que trata de outro tipo de violências já existem. Ou seja, aqui está a oração subordinada adjetiva, introduzida pelo pronome relativo que. As quais, outras leis, as quais tratam.
As outras alternativas, nenhuma, nem pronome relativo tem. E a oração subordinada adjetiva, ela é sempre introduzida pelo pronome relativo. Aí tem esse outro texto, né, para as questões 5, de 5 a 7. Essa alternativa, a questão de número 5, é a única que cabe recurso. Por quê? Porque ela pede, a alternativa que vê o gabarito é a letra B, que é comparar. Comparar a situação atual na usina de Zaporizhzhia com o acidente de... Esses nomes em inglês, eu sou melhor de português. Em inglês, não. Então, gente, essa alternativa, esse texto não tem nada comparativo, nada, nenhuma conjunção comparativa. Se você ler ele todo, eu não vou ler porque é comprido, mas você que fez a prova pode procurar que não tem. Principalmente esse trecho que ele aborda, que é evoca memórias do acidente. Evocar significa alertar. No caso, eu fiz até um recurso, que a correta seria a letra D, porque essa sim está correta. Alertar sobre a possibilidade de um novo acidente nuclear na Europa, porque aqui faz um alerta. Evocar é você alertar, é você pedir, e não tem nada a ver com comparar. Com informar também não, nem com argumentar, nem com exaltar. Essa questão eu entrei com recurso. A questão de número 6 é as funções do se, né? Funções do se é muito legal. A palavra se tem diferentes classificações, a depender do contexto em que se insere. No título do texto, essa palavra classifica-se como pronome recíproco. Por quê? Porque está dizendo assim: Ucrânia e Rússia se acusam de querer atacar a usina nuclear. Ou seja, elas se acusam a si mesmas. As duas, quando os dois sujeitos se acusam a si mesmas, no caso, né? Eles são um pronome recíproco, porque está se referindo aos dois, um ao mesmo tempo do outro. Não é reflexivo, porque reflexivo seria só apenas um. No caso, se fosse João cortou-se, aí ele tinha se ferido ele mesmo, né? Mas como são dois, é a si mesmo. A eles mesmos, quando dá para fazer plural, a si mesmas ou a si mesmos, é porque é recíproco. A questão de número 7, está dizendo assim: conforme o dicionário de língua portuguesa, a redundância significa um excesso de palavras, de expressões, prolixidade. No texto acima, o exemplo que mostra um excesso de palavras está pedindo, né, a função de redundância, né, o pleonasmo, né, famoso. Quando ele diz aqui, né, na letra C, Kiev e Moscou se acusam mutuamente. Quando eles se acusam, não precisava ser mutuamente de tentar simular um ataque. Bastava dizer que Kiev e Moscou se acusam de tentar simular um ataque. Não precisava colocar mutuamente. Quando eles se acusam, já é juntos. E o texto, o eco do silêncio, para responder de 8 a 10. A questão de número 8, ela está pedindo, não precisa você ler o texto logo, você vai direto para o comando da questão. E se precisar, você retorna ao texto para procurar o gabarito. A questão de número 8 está dizendo: o autor emprega uma figura de linguagem na construção do título. Essa figura de linguagem, de certa forma, antecipa a ideia apresentada no texto, que é a antítese, né? Essa tá muito fácil, porque antítese são oposições. Eco e silêncio é contrário, é o antônimo nas palavras.
Duas palavras contrárias. Não seria catacrese, porque essa por exemplo, se fosse dente de alho, característica de humanos, sem ser humanos. E também não é hiperbato, nem silepse, nem eufemismo. Essa tá fácil. A 9, ao destacar a importância do silêncio, o autor, ele incentiva a busca por momentos de introspecção e autoconexão. Por quê? Porque ele destaca a importância do silêncio, você olhar para dentro de si mesmo, está dizendo aqui no texto. A importância do silêncio, né? Não é alertar sobre perigos, não é defender a necessidade de atividade para evitar o tédio, nem exaltar a beleza das passagens naturais, também nem argumentar a favor do isolamento social, não tem nada a ver. Ele fala sobre incentivar a busca por momentos de autoconexão consigo mesmo. Bem aqui quando ele fala, é nos momentos de quietude e ausência de ruídos que encontramos um espaço para nos conectarmos com nós mesmos, refletir sobre nossos pensamentos e permitir que a nossa mente encontre serenidade. Aqui está a resposta. E por último, a questão de número 10. No trecho, em meio à cacofonia ensurdecedora do mundo moderno, o uso do acento grave está correto, assim como esta famosa questão de crase que não pode faltar. E no caso, seria a letra D. Por quê? Porque é a única que traz. O silêncio traz a vida. Se você for dizer, o silêncio traz algo. Se você trocar por uma palavra masculina, você vai encontrar ao. O silêncio traz ao momento clareza. O silêncio traz ao... Você pode ficar trocando para ver. E no caso, a letra E deixaria um pouco de dúvida por achar que era uma locução, né? A possibilidade de, mas não é locução, porque também o verbo de trás não pede um A, ele é transitivo direto. E essa daqui, a B, seria não é, porque antes de verbo não tem crase. Também não seria essa, porque as vozes aqui não tem nada a ver, porque não é locução, não se usa crase, também não tem nenhum verbo pedindo um A. E é isso, gente. Essa foi a prova de língua portuguesa que foi aplicada pelo Instituto Legatos para a Prefeitura de Castelo do Piauí, nível superior.